Primeiramente, né, eu já gostaria de iniciar, né, no boa tarde a todos e dizendo que é uma enorme honra poder participar aqui do webinário do BRJAC, né? Realmente eu fiquei bastante contente com o convite, agradeço imensamente a toda a equipe aí do BRJAC, todos os patrocinadores também. O que eu vou falar hoje aqui, né, é a parte de desenvolvimento de dispositivos utilizando impressão 3D, que é um tema que eu estou cada vez mais empolgado em trabalhar com isso, né? Talvez eu consiga empolgar vocês também, vamos ver como que vai ser a dinâmica aqui. Bom, o tema, né, ele envolve, então, a manufatura aditiva. E a manufatura aditiva, na verdade, né, é uma coisa gigantesca, né? Dá para se fazer, assim, virtualmente qualquer tipo de objeto usando esse conceito de manufatura aditiva, que é justamente o oposto dos métodos que utilizam a subtração de materiais, né? Por exemplo, todas as técnicas convencionais de fabricação, né, aquelas mais fotolitografia, ablação com laser, moldagem, são técnicas que vão removendo o material, né? Com isso você tem assim um grande gasto de materiais, né? E no caso da manufatura aditiva, você constrói o material camada por camada, né? Então assim o desperdício de material ele é muito pequeno e ao mesmo tempo você consegue criar geometrias assim muito complexas que são praticamente impossíveis de você criar com os métodos de fabricação subtrativos. Então, isso que nos motivou inicialmente para trabalhar, né, com impressão 3D. Bom, vocês estão vendo aí no slide, né, que a impressão 3D, ela pode ser utilizada, né, para construir coisas bastante diversas, né. Aqui no lado esquerdo, vocês estão vendo aqui estruturas que são submicrométricas. A gente tem aqui, ó, a barrinha indicando 1 micrômetro, né, então estruturas menores do que 1 micron. Aqui vocês podem ver uma estatuazinha que foi construída em cima aqui de um fio de cabelo, ou aqui ela não dá nem para enxergar direito na figura, né? Mas ela tem uma estatuazinha aqui, ó, dentro do buraco da agulha, né? Então, assim, técnicas de impressão 3D com resoluções fantásticas, né? Inimagináveis, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você também tem as técnicas de impressão 3D, manufatura aditiva, para construir objetos enormes, muito grandes. Aqui na fotografia, tem aqui um exemplo disso, né? A construção de uma casa completa usando impressão 3D. Então, são máquinas enormes, né, que vão depositando material camada por camada. Tem exemplos de pontes que foram construídas com impressão 3D já, né? Então, é uma coisa assim fantástica, né? A gente, na verdade, está no meio do caminho. A gente não quer nenhuma coisa muito pequena, submicrométrica, nem uma coisa muito grande, mas a gente quer desenvolver, então, dispositivos, né, que possam ser utilizados para diversas finalidades, né? Esse daqui é um exemplo que saiu na The Analytical Science, né, a imagem do mês, né? Já faz um tempinho que saiu essa imagem aqui. Isso aqui é um dispositivo para separação de fragmentos de DNA, por exemplo. Bom, se isso já não é uma coisa bastante interessante, né, tem também aqui a prospecção do mercado, né, para impressão 3D. Aqui as projeções, né, pela BBC Research, de 19,5 bilhões para 2021. Na verdade, essa projeção aqui ela foi até ultrapassada, né, para 2021, e com a projeção de 56,1 bilhões, né, para 2026. É claro que isso não envolve somente a parte de desenvolvimento de sensores, mas toda a parte de impressão 3D. A gente poderia falar só da parte de desenvolvimento de sensores, né, onde a impressão 3D está cada vez ocupando um mercado maior também. Então, eu vejo isso daí com bastante otimismo, né, para o desenvolvimento de dispositivos, né, no futuro. Bom, então a nossa motivação, né, é justamente essa, né? Então, a produção de dispositivos complexos, né, microfluídicos, né, usando instrumentação de baixo custo e métodos simplificados, né, onde os usuários possam realmente reproduzir esses métodos em qualquer laboratório de pesquisa ou de empresas, né, privadas. O que existe em comum nas técnicas, né, é justamente o fluxo de trabalho que você tem para a produção do dispositivo. Então, você inicia com um projeto usando um software gráfico de modelagem 3D. Por exemplo, a gente tem o SolidWorks, a gente tem o Inventor, tem o Fusion,
alguns gratuitos, né, como o OpenSCAD. A partir desse, então, projeto tridimensional, você gera um arquivo estereolitográfico que você vai agora codificar para informar a máquina qual é o movimento que ela tem que fazer para a deposição de cada camada. Então, essa informação, né, é justamente uma rotina, né, que vai pegar o objeto em 3 dimensões, fatiar o objeto em várias camadas, por isso ele é chamado de slicer, né? Ele vai fatiar o objeto em cada camada, e cada camada, então, vai ter um controle de movimento que a máquina vai executar para fazer essa deposição camada por camada. Então, esse é o G-code, né? A geração do G-code. E, por final, né, a impressão do objeto, né? Para a impressão do objeto, a gente tem diversas técnicas, né? A estereolitografia, a SLA, sinterização com laser ou fusão com laser, inkjet, 3D printing, que é basicamente, né, o que a gente tem nessas impressoras jato de tinta, só que é um controle também no eixo Z, né? Você vai depositando camada por camada. Na impressora que a gente tem, né, no escritório, é um processo 2D somente, né? A deposição de material fundido, ou de filamento fundido, também é conhecida, né? FDM, e processamento digital de luz. Ela é parecida com SLA, mas muda um pouquinho a instrumentação, né? A gente tem trabalhado bastante com FDM e com DLP. Eu vou começar aqui com a FDM, depois eu vou mostrar alguns exemplos de DLP, né? Para quem ainda não conhece muito de impressão 3D, né, aqui está mostrando, né, uma impressora produzindo esses dispositivos aqui, mas a gente tem aqui um filamento que ele é alimentado num bloco que é aquecido, né, e no bloco aquecido tem uma saída que é um extrusor, que é um nozzle, né? Então, todo esse bloco aqui ele é aquecido. Então, o polímero entra nessa região, tem que ser um termoplástico, claro, né? Ele entra nessa região, é fundido e é empurrado em direção ao extrusor. Então, você controlando o movimento dessa cabeça nas direções X e Y, você tem a deposição do filamento de maneira controlada. Terminou a deposição de uma camada, então a cabeça, né, de impressão ela sobe, ou o estágio desce, né, tanto faz, e aí uma nova camada é preparada. Bom, essa daqui é uma das técnicas mais baratas de impressão 3D, né? Então, você consegue comprar uma máquina de impressão 3D com essa tecnologia por R$2.000, mas assim, tem diversos valores, né? Você pode ter com diversos filamentos, né, até 4, eu já tenho visto comercial para vender. Então, você pode, inclusive, combinar os materiais, né, durante a deposição. Bom, o que acontece, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui na figura, né? O material ele não fica assim muito transparente, né? Então a gente começou a trabalhar inicialmente com essa técnica para produzir dispositivos que fossem realmente transparentes, que a gente pudesse aplicar em detecção óptica, né? A gente pudesse acoplar um detector óptico nesses dispositivos. Esse foi o trabalho de doutorado do Lucas Bressan. Ele desenvolveu bastante, né? Foi o pioneiro no nosso grupo no desenvolvimento dessa tecnologia. Bom, a gente queria, né, então, criar janelas transparentes. Então, o que a gente fez, né? Já estou pulando diversos degraus aí da escada que a gente subiu, né, para chegar nesse ponto, né? Mas a gente escolheu, então, um substrato de acrílico, polidimetilmetacrilato, e a gente depositou um filamento, né? Um dos filamentos da impressão 3D é o poliácido lático, o PLA. Então, a gente depositou esse material diretamente sobre o PMMA. Para nossa surpresa, né, a gente teve uma adesão entre o acrílico e o PLA perfeita. A gente não conseguia soltar as duas camadas, né? Então a adesão era muito boa entre os dois materiais. Isso é importante porque a gente aplica pressões, né, o fluxo, né, nos canais. Então você precisa que a vedação, né, fique muito boa, né? Não pode vazar, né, as soluções pelos canais que a gente prepara. Aqui tem um exemplo de um canalzinho que foi preparado, né? O PLA está aqui e o acrílico, né, ele veda, então, o canalzinho. Aqui é uma fotografia, né, ótica, né, mostrando a junção uma ampliação maior, mas você vê aqui que não dá para diferenciar, né, onde que começa o PLA e onde que começa o acrílico, né, de tão boa que fica a adesão.
Na verdade, você destrói o dispositivo, né, as camadas de PLA, mas a primeira camada que foi depositada no acrílico, ela não solta. É muito interessante a adesão que a gente conseguiu. Bom, então aí a gente então começou a otimizar os parâmetros de impressão, né? A gente diminuiu o diâmetro do nozzle, porque normalmente de fábrica ele vem com 0,4 milímetros, 400 microns. A gente diminuiu para 200 microns e já melhorou bastante a impressão. A gente trabalhou com 100 microns também, né, de diâmetro, mas a gente não viu um aumento muito significativo na resolução. Mas trabalhando com o fatiador, com os parâmetros do fatiador, parâmetros de impressão, diminuição do diâmetro do extrusor, a gente já conseguiu, naquela época, construir canais assim com uma definição muito boa, né, de paredes. Esse aqui ó, tem 355 microns de largura, esse aqui ó, tem 85 microns de largura. Nessa época aqui que a gente publicou o artigo, isso aqui é de 2019, né, na Analytical Methods, esse aqui era o menor canal que tinha sido reportado para esse tipo de técnica, né? E depois a gente conseguiu melhorar um pouquinho ainda, né? Isso também é conseguido por causa do controle preciso que a gente consegue na impressão 3D de distanciar o extrusor da superfície que está sendo impressa, né? Então, aqui está a lâmina de acrílico. Então, a gente tem que encontrar essa distância perfeita para que o filamento não fique nem assim muito espremido, né? Como ele está fundido, se ele estiver muito próximo da superfície, quando ele sai aqui do extrusor, ele espalha para as laterais. Então, você vai ter aqui um canal que vai ter uma dimensão, né, menor do que foi projetado. Às vezes, pode ser também uma estratégia para produzir canais com dimensões menores, mas é muito delicado, né? A gente viu que não tem uma boa reprodutibilidade, porque em alguns pontos, né, se estiver muito próximo, você, inclusive, acaba obstruindo o canal e não dá para, então, utilizar o dispositivo, tem que jogar fora, né? Então, a gente trabalha justamente, né, com a otimização dessa distância ótima entre o extrusor e a superfície. Algumas impressoras, que nem a nossa, tem isso já, né? Ela tem um ajuste automático dessa distância. Então, se você não tem isso na impressora, você tem que manualmente ajustar qual é esse ponto. Então, pode ser um pouquinho mais complicado. Aqui dá para ver, né, a diferença entre um dispositivo que foi preparado completamente, né, em PLA, e aqui um outro dispositivo que foi selado, então, contra a plaquinha de acrílico. Dá para ver aqui a definição do canal bem melhor, né? Isso aqui é uma banda passando, né? A gente aplicou um potencial elétrico, então isso aqui injetamos fluoresceína, a fluoresceína é carregada, ela vai migrando no campo elétrico, a gente vê ela passando aqui, né? E a gente usou a própria câmera acoplada no microscópio, né, como detector, né? Então a gente faz o vídeo e depois a gente extrai as informações. A gente tem também um tubo fotomultiplicador acoplado no microscópio, mas para essas concentrações aqui nem precisa, né, do tubo fotomultiplicador. Então isso é interessante também, né? A gente tem desenvolvido também a parte de software para tratamento. Aqui o Fernando Bosco, ele inclusive agora ele atua somente nessa área de desenvolvimento, né, de software. Ele fez esse programa para extrair do vídeo as informações do eletroferograma. Aquela bandinha que estava passando de fluoresceína, você carrega o vídeo, né, da separação, no caso, seleciona aqui a região de interesse que você quer monitorar, né? Tem regiões aqui que não são interessantes, então você não precisa fazer o tratamento. E aí você pode aplicar, então, né, as ferramentas, né, do software aqui para você pegar a média, pegar o valor máximo, uma série de funções que a gente tem ali, né? E extrair, então, a informação que estava no vídeo para uma informação agora um eletroferograma, né, que você tem aqui o tempo e a intensidade do sinal. Então, isso daqui é muito mais fácil de fazer a integração, né, e desenvolver, né, o método analítico, né, com base nessa informação aqui. Bom, outra coisa que é bastante simples, na verdade, né, com o micromisturador você consegue fazer assim diversas análises químicas. E é um sistema bastante simples, né? Aqui a gente tem duas entradas, os líquidos se misturam aqui. Na verdade, eles não se misturam completamente, né? Porque o fluxo é laminar no dispositivo, né? O número de Reynolds é muito baixo, então o regime de fluxo é laminar no dispositivo.
Então, ele tem que ter uma serpentina aqui e os dois líquidos eles vão se misturando ao longo aqui da serpentina, né? Então, se misturam aqui e nesse ponto aqui a gente tem a janela de detecção. Inclusive, a janela de detecção você pode projetar com alturas diferentes. Então, se a solução for muito diluída, você usa esse trecho da janela de detecção, que tem uma altura maior, então um caminho óptico maior, a absorbância vai ser mais pronunciada. Se for uma solução muito concentrada, você pode usar um caminho óptico menor, né, para não ter problemas de aumento muito significativo da absorbância, que também não é uma coisa muito boa, né? Então, é um dispositivo simplesinho, né, que mostra uma foto de dois corantes não se misturando, na verdade, né, só confluindo aqui no canal, e aqui mais para frente já dá para ver que já tem uma boa mistura, né? Aqui é a mesma coisa, só que com fluoresceína, né? Então, entrando água por aqui uma solução de fluoresceína, e a fluoresceína sendo diluída no canal lá na frente, né? Então, isso aqui é um dispositivo básico, né, para fazer uma série de análises. Ó, por exemplo, a gente aplicou para a detecção de nitrito usando ensaio de Gris. Então, o nitrito reage, né, com esse composto para formar um sal de diazônio, que acopla, então, com esse outro composto, né, para formar um diazo. Então, esse composto aqui, ele é colorido, então a gente detecta a coloração desse composto. Então, a gente faz aqui o branco, de 25 a 400 micromolar, e dá para construir uma curva de calibração. A própria câmera do microscópio, né, ela é colorida, né, é policromática, então a gente consegue separar o canal vermelho, o canal azul e o canal verde, né, do CCD, né, da câmera. Então, a gente consegue correlacionar as concentrações com cada uma das cores. Então, a gente vê que aqui com o canal verde tem uma ótima correlação, né? A gente pode usar isso aqui para calibrar o sistema e fazer determinação de nitrito, um sistema que é muito simples, né, e muito barato também, né? Outro exemplo aqui, ó, é ensaio de Bradford, né, para proteínas totais. Aqui nem dá para enxergar direito visualmente, mas a solução ela vai ficando com uma coloração um pouquinho diferente, né? Porque o corante ele absorve ali na proteína e muda, né, o máximo de absorção do corante. Então, correlaciona bem também aqui com o canal agora vermelho, né? A solução fica azulada, então correlaciona com o canal vermelho. E aqui uma aplicação direta agora, né? A determinação de óxido nítrico. A gente tem bastante trabalhos, né? Quando eu fui lá para o pós-doc no câncer, foi justamente para desenvolver métodos para óxido nítrico em microdispositivos. E uma maneira simples, né, de calibrar o sistema é usar esses reagentes aqui, que a gente chama de os nonoatos. Então, tem o nonoato, é esse ânion, né, e ele está na forma de um sal, né, que varia, né, com o cátion. Esse daqui é o nonoato de dietilamina. Esse composto, né, o nonoato, ele hidrolisa em valores baixos de pH para gerar, então, o NO. Então, é uma maneira bem interessante de controladamente gerar NO na solução, porque a solubilidade de NO não é muito alta, né, em solução, então é difícil de preparar uma solução de NO só borbulhando NO usando um cilindro, que também é bem menos adequado, né, para fazer isso. Bom, a nossa interesse no NO é justamente detecção de NO em células para fazer o monitoramento de processos inflamatórios, sinalização celular, né? Então, a gente usa o sondas fluorescentes que reagem com NO. Então, essa sonda aqui, o DAF-FM, ela é acetilada aqui nessas posições, né? Então ela consegue atravessar a parede celular. Depois que ela atravessa a parede celular, existem esterases que clivam essas ligações e ela não consegue mais agora retornar e sair da célula, né? E esse composto, então, agora, né, reage com o NO para formar esse derivado benzotriazol, que ele é bastante fluorescente. Esse daqui é pouco fluorescente e esse aqui não é fluorescente, né? Então, a fluorescência que a gente enxerga é justamente o do benzotriazol, do derivado, né? Esse daqui já é um sistema mais complexo, né? Que você tem, então, que diminuir o pH, gerar o NO do dispositivo, conflui com a sonda fluorescente e aí você mede a fluorescência. Aqui você mede direto, né? Não precisa excitar com nenhuma fonte de iluminação. Desculpa, aqui você não usa a absorbância, né? Você excita no ultravioleta, né? E pega a fluorescência da sonda, né? Aqui tem os comprimentos de onda, né? Estação em 495 e emissão em 515.
Então, aqui, ó, de 10 a 25 micromolar, a gente vê aqui, né, agora no canal verde, né, direto, né, a emissão é no 515, então a gente vê aqui um aumento da intensidade no canal verde. A gente vê também aqui que o próprio dispositivo, ele tem uma autofluorescência, né? Então, isso é uma coisa ruim para que a gente precisa contornar, né? Então, controlar a autofluorescência do próprio material, né? Bom, outros exemplos são sistemas parecidos, né? Mas agora para síntese de nanopartículas. A gente tem a aplicação de nanopartículas em diferentes setores, né, de química, né? Por exemplo, sensores, drug delivery, CERS, né, a parte de catálise, a parte de eletroanálise. Então, é bem interessante, né, desenvolver métodos para produzir nanopartículas. Por que é interessante fazer isso com microfluídica, né? Porque a gente tem um controle muito bom, né? Justamente de quanto que a gente mistura das soluções. Quando a gente faz isso em bancada, né, em beckers, né, a agitação não permite que você tenha um controle rigoroso das concentrações locais. Isso leva a produzir partículas, nanopartículas, com tamanhos bastante diversos, né? Então, a dispersão, né, em tamanho de partícula é muito grande, né? Aqui é basicamente o mesmo sisteminha, né? Vejam só, né? Misturadores, confluências, né? Para misturar, então, as soluções, né? Aqui os canais nem são muito pequenos, né? Se a gente olhar aqui, ó, 260 microns, 270 microns, para a gente, né, de microfluídica, isso nem é muito pequeno, né? Aqui a gente também coloca o dispositivo em cima daqueles dispositivos termoelétricos, né, os dispositivos Peltier, para controlar a temperatura das reações. Então, tem fontes aqui para ligar o Peltier, né, fazer a refrigeração, o dispositivo microfluídico está aqui, né? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho a entrada, né, do precursor, né, da nanopartícula, então um precursor metálico, um íon metálico. A gente tem aqui uma entrada de óleo mineral, já vou mostrar para você como é que funciona isso aqui, né? O agente redutor, para fazer a redução do metal, e eles vão se misturando aqui nessa confluência. E aqui a gente recolhe na saída. Dá para enxergar melhor aqui, né? Ó, tá vendo aqui o sisteminha funcionando. Ó. Aqui, claro que não são as nanopartículas, né? São só corantes para mostrar como que é o regime de fluxo. Mas a gente, então, mistura os dois aqui. Aqui o óleo está entrando nesse ponto. E a gente forma aqui algumas zonas, que a gente chama de droplets. A gente forma zonas de região aquosa aprisionadas entre óleo. Isso é interessante porque ali é como se eu tivesse, então, microreatores, micromisturadores, que vão, então, processando a reação nessas regiõezinhas bastante controladas. E uma vantagem de fazer isso também é que as partículas elas não ficam aderidas no dispositivo. Você consegue recuperar praticamente 100% das partículas produzidas. Então, aqui no exemplo, ó, tem o precursor nitrato de prata em citrato, fica bem estável. O redutor é o borídrico de sódio e o óleo mineral entra por aqui. Vocês olharem os resultados, né, que a gente consegue obter, né? Por exemplo, aqui, para partículas de prata, esses diferentes resultados aqui são variando os fluxos, né, dos diferentes precursores, né? Para você ter, então, mais agente redutor, mais precursor metálico, para você, então, variar o diâmetro das partículas, o diâmetro médio das partículas. A gente vê uma dispersividade muito pequena, né? Aqui, ó, 5, mais ou menos 2 nanômetros, né, do tamanho das partículas para essa condição, 7, mais ou menos 1 nanômetro para essa condição, idêntico para cá, né? 8, mais ou menos 3 nanômetros. Né? Eu não lembro agora com todos os detalhes das condições aqui, mas vocês podem olhar aqui, também já está publicado esse artigo. Aqui para partículas de ouro, a própria rota sintética ela leva, né, partículas maiores. Aqui eu tenho 34, mais ou menos 12, 30, mais ou menos 16, 20, mais ou menos 9, 30, mais ou menos 11. Então, assim, é bem interessante usar a microfluídica para produzir as nanopartículas. Não produz muito, né, por processo, mas ele é contínuo, né, ele pode ser deixado, né, operando por um bom tempo, horas até, né, a gente já deixou e não teve entupimento dos canais, e você pode também, né, em microfluídica, fazer isso de maneira paralela. Então, você não precisa ter um microcanal, você pode ter dezenas, centenas de canais produzindo os materiais. Isso é uma vantagem de você utilizar os sistemas também que são microfabricados, né?
A gente fez também, né, uma variação desse tema para produzir partículas com um núcleo de um material e a casca de outro, né? Então, esse daqui é um exemplo. O dispositivo é basicamente o mesmo, né? Só que agora um dos precursores é uma nanopartícula já formada no estágio anterior, e você, então, conflui com o segundo metal e reduz o segundo metal sobre a partícula. Então, você tem uma partícula core shell, né? Ou seja, o núcleo de um material e a casca de outro material. Essas partículas são interessantes porque ela tem aplicações, por exemplo, fotônicas, né? Interessantes, em CERS, por exemplo. Dá para ver aqui, né? Que as bandas vão se deslocando aqui, né? Os diferentes cores das soluções indicam a formação das partículas, né? Aqui uma microscopia de transmissão eletrônica também mostrando aqui a morfologia, né, da partícula produzida. A distribuição também, né? A gente vê que quando a gente põe a casca na partícula, ela desloca, até parece que pelo menos leva, né, a uma percepção de que começa a surgir partículas, né, com uma outra população de partículas, né? Parece que isso aqui é bimodal agora, né? Indicando, né, a formação da partícula casca e núcleo. As partículas, né, a gente usa também para aplicações em eletroanalítica. Aqui só mostrando, né, um eletrodo modificado. Aqui é um eletrodo de pasta de carbono, né? E aqui o eletrodo modificado com as partículas. Obviamente, a gente tem um aumento de resposta aqui, né? Dá para ver aqui direitinho na inclinação das curvas aqui da corrente de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura, a gente consegue extrair a área do eletrodo, né? Então, o eletrodo modificado, obviamente, vai ter a área maior, né? Aqui há dados de espectroscopia de impedância eletroquímica, onde a gente consegue extrair os dados de resistência, de transferência de carga na interface. Então, a gente vê aqui que com o eletrodo modificado com as nanopartículas, a resistência de carga ela é muito menor do que a resistência de carga que ela é obtida só para o eletrodo de pasta de carbono. Só para mostrar um exemplo de aplicação para vocês aqui, ó, detecção de tiocianato com voltametria de onda quadrada. Então, a gente tem aqui uma resposta bastante linear, de 0 a 100 micromolar. Bom, então, essas são as sínteses de nanopartícula. Mas uma das coisas que a gente quer justamente, né, com esses dispositivos é conseguir usar em técnicas de separação, né, mais particularmente eletroforese capilar. E o problema é que, se a gente tem canais muito largos em eletroforese capilar, o calor gerado no processo ele é muito alto e aí a eficiência da separação não é boa. Então, a gente precisa de canais realmente agora mais estreitos, né? Então, o Heverson, né, depois do Lucas, ele se animou bastante, né, em desenvolver, aperfeiçoar, né, os processos de impressão 3D. Ele realmente conseguiu fazer modificações significativas, né, no hardware e no software para você conseguir construir canais ainda menores do que a gente tinha conseguido lá no trabalho do Lucas, né? O Heverson, ele é aluno agora de doutorado, né, do grupo, do nosso grupo, só que ele é aluno do professor Dozil Pereira de Jesus, que é o outro docente aqui do departamento, que a gente tem colaboração bastante grande, né? A gente tem trabalhado bastante no desenvolvimento de dispositivos, né? Então, o Heverson aqui eu consegui, ó, 64 micrômetros, né, de largura do canal, que dá para ver já um dispositivo para eletroforese. Além disso, né, o Heverson também conseguiu melhorar bastante a transparência de dispositivos construídos somente com material da impressora, né? Então, dá para ver aqui, né, que esse dispositivo, né, ó, ele fica com alguns bolsões de ar entre os filamentos que levam a essa opacidade, né, do material. Então, quanto menos desses espaços vazios tiver no dispositivo, melhor, né, porque ele menor a chance de vazar também o dispositivo, né, não vai ter vazamentos, e também ele fica mais transparente, como vocês podem ver aqui, né. Então, esses resultados aqui eles foram obtidos com planejamento experimental que o Heverson fez. Outra coisa muito interessante, né, que o Heverson fez, né? Bom, primeiro que ele que desenhou, né, as modificações no bico, tem até uma patente, né, relacionada com isso. Mas ele estudou qual que é a variação da temperatura durante o processo, né? Porque isso é uma coisa importante quando você está, então, fundindo o filamento e depois você quer que ele solidifique na superfície. Se a temperatura não for muito bem controlada, leva, né, a distorções no projeto que você fez no computador, que nem está sendo mostrado aqui, né?
Então, o Heverson, inclusive, modificou, né, o desenho, né, do projeto nas regiões mais críticas de temperatura para você conseguir, então, ter o dispositivo fabricado mais próximo do projeto de computador, né? Uma coisa bastante interessante que a gente não tinha visto isso ainda nos artigos publicados, né? Isso aqui foi publicado em 2021 no Lab na Chip. Outra coisa que é muito interessante também da impressão 3D é a possibilidade de fabricar dispositivos agora mais complexos, com diferentes materiais, num único processo de impressão. Isso que é o mais interessante, né? Então, aqui o Heverson também, né? Junto com os colaboradores aqui, com a Brenda, né? Que também ajudou nesse trabalho. Eles produziram, né? Trechos condutores, eletrodos condutores, próximos aqui de um canal de separação. Esse canalzinho seria para injeção de amostra, esse canalzinho aqui para separação por eletroforese. E aqui, o canal, ele passa dentro dos eletrodos metálicos. Esse eletrodo aqui agora é um filamento com carga de cobre, com carga de carbono. Então, eles são condutores. Então, o canal passa dentro desses eletrodinhos aqui. Aqui dá para ver, né, as figuras, né? Vou dar uma acelerada aqui, senão o Zé vai me cortar daqui a pouco. Então, aqui dá para ver, né, o dispositivo preparado, né? Aqui o canal, ó, 60 microns de largura, já é uma coisa bastante interessante. Reprodutibilidade, né? Entre os diferentes dispositivos produzidos, que tem 5 dispositivos, resultados muito parecidos, né? Curvas de calibração. O Heverson também trabalhou numa coisa interessante, que é o processo de deposição. Ele coloca uma camada aqui de limpeza, de sacrifício, para que você não espalhe o material, né? A carga de material condutor no dispositivo. Então, com essa estratégia aqui, ó, fica perfeito, ó, tá vendo? Se você não toma esse cuidado, faz direto a impressão, você pode acabar com dispositivos aqui que ficam completamente danificados, né, ou borrados. Não dá para utilizar, né? Bom, a próxima exemplo aqui, né, é processamento digital de luz, que é aquela técnica de impressão 3D que utiliza resinas fotossensíveis. Então, nesse caso aqui da DLP, a gente tem um tangue com resina e um estágio aqui que ele vai se movimentando no eixo Z. Na DLP, você expõe uma camada inteira de uma única vez. Então, tem um projetor aqui que expõe, então, o desenho da camada que você quer imprimir. No caso da estereolitografia, o processo ele é parecido, só que é um laser que varre, né, a superfície aqui do tanque, ou por cima ou por baixo, mas ele vai varrendo, então, a área do tanque para ir produzindo o material de forma complexa. Vejam que aqui, né, dá para produzir coisas realmente bastante complexas com um processo único, simples, né, que você utiliza. Essa daqui ela é mais rápida, né, do que a SLA, porque você expõe a camada inteira de uma única vez. Bom, tem vários detalhes técnicos aqui que eu vou passar, né, senão não dá tempo. Uma das pessoas aqui que deu uma boa alavancada no desenvolvimento, né, de dispositivos com essa técnica, né, é o Adam Woolley, trabalhando junto com o Gregory Nordin, lá nos Estados Unidos. Eles desenvolveram uma máquina fantástica, né, para produzir canais tão pequenos quanto 18 ou 20 microns, né, 18 por 20 microns, que nessas dimensões já é, assim, então, suficiente, né, para fazer eletroforese sem ter nenhum problema de aquecimento, né? Então, eles conseguiram aperfeiçoar o processo e a máquina e o hardware para construir esses canaizinhos, né? E eu vi o Adam apresentando isso num congresso uma vez, né? E eu falei com ele, né? Eu falei, Adam, será que não daria para a gente produzir um dispositivo dessa maneira? Um canal de separação central, espirais em volta do canal de separação central. Aí a gente poderia, então, preencher esses canais aqui com metal, na forma líquida, né? Depois ele endurece aqui. E para fazer eletrodos, para fazer a detecção condutométrica, né? Que nem no exemplo anterior que eu mostrei para vocês do Heverson, né? E eu mandei isso daqui pro Adam, né? Depois de depois de vários anos, né? A gente conseguiu finalmente produzir os dispositivos, né? Esse aqui é o projeto, né? No software livre, né? Que é o OpenSCAD. Então a gente projeta o dispositivo. Essa daqui é a impressora, né, de alta resolução que eles estão produzindo lá nos Estados Unidos, a CREA 3D, fazendo esse dispositivo aqui. Ele é pequeno, né? Ele tem 2 centímetros por 1,5, mas a resolução dele é fantástica, realmente é muito boa.
Então, dá para ver aqui na fotografia, né, a espiral em volta do canal de separação. E aqui, depois que a gente injetou galho fundido, o galho é interessante porque o ponto de fusão dele, né, é em torno de 30 graus, então você aquece ele um pouquinho, injeta no microcanal, depois ele solidifica lá dentro. E a gente tem os eletrodos prontos aqui para detecção, né? A Brenda aplicou esse sisteminha na análise de nitrato. Esqueci de falar, né, que a Brenda, né, que está fazendo esse trabalho aqui, faz parte da tese de doutorado dela. Então tem aqui, né, 10 injeções sucessivas. Isso é outra coisa interessante, né? O microchip você consegue fazer injeções sucessivas, né? Então você consegue fazer várias replicatas em poucos segundos, né? Se vocês olharem o tempo aqui, é tudo na ordem de segundos. Uma boa reprodutibilidade, né, que é 8,6%, né, em área do pico, 5% em tempo de migração. Curva de calibração aqui, né, limite de detecção de 2 micromolar, aqui aplicação em saliva artificial. O nitrato é interessante monitorar em saliva, né, porque você consegue detectar, né, se tem algum problema, né, de doenças periodontais, né, então é interessante fazer o monitoramento desses níveis, né. Novamente, né, está envolvido lá com a parte de óxido nítrico, né, porque o fim, né, da cadeia, né, de oxidação lá do óxido nítrico vai parar justamente na produção de nitrato, né, então o acúmulo de nitrato pode ser um indicativo de inflamação severa, né, em algum tecido. Bom, também publicamos, né, esse artigo na Analytical and Bioanalytical Chemistry, agora foi mandado no ano passado, foi aceito no ano passado, mas ele saiu efetivamente nesse ano, em 2022. E outra coisa que também anima a gente, né, em vez de usar o galho, né, que ele é um pouco tóxico, né, é menos tóxico que o mercúrio, né, mas também não é inofensivo, né, a gente pode colocar outros metais também, né? Tem uma técnica de deposição sem eletrodos, né, que você deposita o material na parede, né. Aqui é prata, tá vendo? Aqui tem outro material também, acho que é prata também aqui nesse caso. Então ele vai se depositando no interior do canal e ele fica condutor, né? Então você pode usar isso como eletrodo agora. Aqui está mostrando a deposição por fora, né? Dobrando, né, o dispositivo, ele vai mudando a resistência, mostrando que dá para realmente aderir então o metal nessas camadas de plástico, né? Outra alternativa seria colocar soluções iônicas, né? A gente já demonstrou também que é possível fazer isso, né? Anteriormente, né, em 2015. Agora com o chip de impressão 3D. Por que é interessante isso? Né? Você pode fazer só os canais, né, e depois inserir os eletrodos com outro processo. Bom, a Brenda também está avançando aqui na parte, né, de integração de eletrodos, né, nos dispositivos. A gente não quer usar aquela máquina de tão alta resolução que, infelizmente, até o momento ela é um pouquinho cara, né? Então a gente está tentando usar estratégias de máquinas de custo mais baixo, né, para produzir isso daí, né? Ó, por exemplo, essa máquina aqui da Formlabs, a gente conseguiu fazer esses dispositivos, né, que ele contém aqui, né, o canal de injeção, o canal de separação, e aqui a gente tem um canal que a gente preenche com material condutivo para fazer detecção. Então a gente também prepara um material condutivo, que é um material à base de carbono. Então a gente mistura o carbono com a resina em diferentes proporções, e ele está dando uma boa condutividade, né, comparada, né, ou até melhor que muitos exemplos que a gente encontra na literatura. Exceto esses dois aqui, né, que são partículas metálicas mesmo, né, que são dispersas na resina. Essas aqui têm condutividade maior, mas a nossa aqui, né, tem uma condutividade surpreendentemente até que muito boa frente ao que a gente tem encontrado na literatura. Então aqui, né, o canal ele toca o canal de separação para fazer detecção agora amperométrica. Aqui um exemplo, né, ó, isso aqui já são todos resultados aqui no dispositivo, né, então voltametria de onda quadrada, para uma sonda aqui é o ferroceno etanol, limite de detecção para ferroceno etanol, 50 micromolar, isso detecção no canal, né. Aqui, agora, um aumento significativo de resolução, com máquinas que estão sendo também lançadas com resolução maior, né? Essa aqui é uma máquina da nova Fab Sega, modelo Sega, que a gente já vê aqui, não é um dispositivo que antigamente era difícil de fazer, né? E agora, com pouca otimização, a gente já consegue resultados bons, né? Para quem trabalha com eletroforese, né, sabe que a gente tem que avaliar, né, quanto que aquece, né, o dispositivo, né? Quando essa curva que ela começa a distorcer, quer dizer que a gente está com problemas de
aquecimento no dispositivo, né? A gente não consegue mais resfriar o dispositivo. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue aplicar até 250 volts por centímetro, que é bastante alto para dispositivos em microdispositivos para eletroforese, né? Então, a gente poderia utilizar até aqui sem danificar o dispositivo. Aqui também, né, dá para ver que os canais estão muito bem informados, né, com a técnica de DLP. E aqui já o dispositivo com o eletrodinho integrado, né, tocando o canal de separação. Aqui, nesse exemplo, né, o material do eletrodo ele já foi inserido no canal de separação, né? Eu esqueci de falar, né? Mas aqui, ó, esse exemplo aqui, aqui a gente estava inserindo o material por cima, né? Depois polia e depois selava o dispositivo. Aqui ele já está sendo inserido diretamente com ele já selado, né? E agora, a última novidade que a gente tem feito, né, é justamente sem ter que uma segunda etapa de selagem, já produziu o dispositivo completamente na impressora 3D, com todos os canais já abertos, né, para fazer a inserção do eletrodo, né, no dispositivo. Essa máquina aqui, ela tem resolução XY de 12 micrômetros, que ela é excelente, né? Quando a gente compara com aquele trabalho do Adam, com um custo, né, de máquina muito menor do que a máquina lá da Acrea, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Que os dispositivos agora, eles estão, as máquinas, né? A instrumentação está ficando bastante acessível, né? Para aquisição. Então, aqui a gente já vê, né? Canais, ó, de 100 micrômetros, né? De largura. E a altura, né? Também dessa ordem, 50 microns, mais ou menos, que é a altura da camada que a gente constrói. Bom, assim, eu mostrei algumas das coisas, né, que a gente está fazendo com impressão 3D. Então, eu espero, né, que eu tenha conseguido cativar vocês, né, e também estimulá-los, né, porque essa área é realmente bastante interessante. Tem muitas, mas muitas possibilidades, né? Eu mostrei, assim, muito pouca coisa dentro do que, inclusive, já existe de impressão 3D com dispositivos, né? Uma ideia que eu queria deixar, uma mensagem que eu queria deixar aqui, né, que esses micromisturadores, eles são bastante interessantes, né, para desenvolver dispositivos para análises diversas, né, que envolve justamente mistura de líquidos, tratamentos. Eu não falei nada aqui, mas dá para usar também esses micromisturadores para síntese, né, para síntese de compostos em geral. Integração de detectores, né, uma coisa que a gente tem conseguido com bastante sucesso, né, principalmente detectores ópticos por fluorescência, absorção, e também os eletroquímicos, que é o que a gente tem trabalhado mais no laboratório, né. Eu não mostrei nada aqui para vocês hoje, né, mas é fácil também de integrar válvulas e bombas para você fazer o controle dos fluidos. Inclusive, no processo de fabricação 3D, já dá para fazer as válvulas e as bombas. Então, uma coisa também bastante interessante para integrar para dispositivos mais complexos. E aqui potenciais, né, para aplicação em análise clínica, né, em outros campos também, né. Agora, mais recentemente, a gente está trabalhando em técnicas de impressão 3D por DLP para multimateriais, né. Então, quem sabe no próximo seminário eu já não tenho dispositivos prontos, né, preparados para mostrar algumas aplicações para vocês, né. Mas até hoje, né, tem uma máquina que faz isso daqui, mas é uma máquina que não é comercial, e a gente está otimizando um processo aqui na Unicamp, né? Quem sabe até o final do ano a gente não tem ele preparado, prontinho, né? Patenteado para mostrar para vocês. Ó, aqui dá para ver, né? Um material de base aqui, esse material vermelho aqui, na verdade, é outra resina que foi polimerizada durante o mesmo processo, né? Aqui não dá para ver muito bem, né? Mas aqui está meio azuladinho, aqui está meio avermelhado. Também são materiais diferentes. E aqui também não dá para ver, ó, mas tem um furo de acesso aqui, e um aqui. Tem um canal, um microcanal, passando aqui dentro do dispositivo, né? Ele tem quase que um pouquinho mais largo do que um cartão de crédito, né? Um pouquinho mais espesso que um cartão de crédito. A gente consegue colocar os canais fluídicos aí dentro. Bom, então eu tenho bastante otimismo em relação a esses processos, né? Como sempre me perguntam, né? Mas qual que eu quero partir, né, agora para utilizar uma técnica dessa? Qual que eu utilizo primeiro, né? Bom, tem os prós e os contras das duas, né? Por exemplo, o FDM, né? Se a gente considerar o custo da impressora, ele é bastante baixo, né? Eu então sugeriria esse.
Mas, hoje em dia, a DLP também tem máquinas com o mesmo faixa de valor das FDM. Então, é interessante também, né, olhar esse tipo de máquina. O custo dos materiais, os filamentos são muito baratos, né? Custa 100 e poucos, R$200, depende do filamento, claro. Mas 1 quilo de material, né? Então, os dispositivos são baratos, né? Quando você produz, né? As resinas são um pouquinho mais caras. Então, na comparação aqui, ela perdeu um pouquinho. Mas também não é nada proibitivo, né? 200, 300, R$500. Depende da resina, pode ter algumas de R$1.000, 1 litro, né? De resina. Que dá para fazer muitos dispositivos também, né? Multimaterial, né? A FDM, ela permite fazer multimaterial sem problemas, né? E aqui eu coloquei uma exclamação porque talvez no futuro próximo a gente também consiga fazer com DLP de maneira bastante simplificada. Resolução espacial, DLP ganharia da FDM, mas como eu mostrei aqui também, eu coloquei uma exclamação aqui, né? Estamos chegando a resoluções boas, né? Para FDM também, né? Agora, em termos de rugosidade da superfície, né? A DLP tem uma rugosidade realmente impressionante. Ela é muito... As superfícies ficam bastante lisas, né? Bem mais lisas do que quando a gente faz com FDM, que tem as oscilações, né, dos filamentos no dispositivo. Bom, por fim, né, eu queria agradecer enormemente, né, a equipe do BR Jac, aqui nos nomes, né, do senhor Luiz Bravo e do Marco Aurélio Arruda. Muito obrigado, né, pelo convite. Queria agradecer também, né, as agências de financiamento e pesquisa, né, FAPESP, CNPq, temos a CAPES, né, financiamento de bolsas, né, e projetos também. Colaborações internacionais, né, a gente também recebeu alguns tipos de auxílio, estudantes de intercâmbio, né. Colaboradores internacionais, né, o Adam Woolley, Fethi Bedjoui, Anne Varenne, da França, em nome, né, de toda a equipe lá da França, eu agradeço os dois aqui, né. O INCT de Bioanalítica, né, que está sendo essencial, né, no desenvolvimento das pesquisas do grupo. E queria, finalmente, né, por fim, né, eu agradecer todas as pessoas que realmente colaboraram na execução desses trabalhos, né. Tem aqui o professor Dozil Pereira de Jesus, né, parceiro, né, de desenvolvimento científico aqui na Unicamp e na condução do grupo também. Os alunos aqui, né, o Fernando está aqui, o Lucas, o Heverson, a Brenda, as alunas aqui também colaboraram na parte de impressão 3D, né, a Thaisa, a Elisângela, a Emily. Então, eu termino aqui a apresentação agradecendo também imensamente a atenção de vocês. Muito, muito obrigado, fico à disposição.